Olá! A pergunta que grande parte das pessoas fazem hoje é: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Sabe, existe na Palavra de Deus uma passagem que é muito conhecida, que fala a respeito de um jovem rico que fez essa mesma pergunta para Jesus. Esse jovem ele se apresenta ao Senhor e esse príncipe diz: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Te convido a acompanhar esse texto comigo, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo também 18. E aí Jesus disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honra ao teu pai e à tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas eu já tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E no versículo 24, eu te convido a meditar nessa passagem especial, porque aqui está um ponto determinante, não só naquele jovem, mas na minha vida e na sua vida também. É nesse ponto, quando Jesus nos convida a ir além, que normalmente a gente para e a gente desiste de experimentar aquilo que Deus tem para nós. É nesse ponto que aquele jovem que seguiu os mandamentos desde a mocidade, ele não teve condições de continuar. E ele ali abre mão da vida eterna. Jesus diz para ele o seguinte: vendo ele Jesus que ficaria muito triste, lhe disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Sabe, as riquezas que Deus fala nessa passagem são, para aquele jovem, riquezas materiais. Talvez na sua vida também sejam. Mas quando Jesus diz que existirá uma grande dificuldade em que aqueles que têm riquezas consigam herdar a vida eterna, Jesus não se refere só aos ricos. As riquezas que nos fazem abrir mão de continuar, as riquezas que nos fazem manter numa zona de conforto, a nos dedicar àquilo que Deus tem por chamado, talvez na sua vida seja uma faculdade, talvez na sua vida seja um namoro que te impede de seguir em santidade com Cristo, um namoro que tem feito com que você negocie princípios. Talvez a sua riqueza seja o seu trabalho, porque você passa muito mais tempo no seu trabalho do que se dedicando à sua família, do que se dedicando ao teu chamado. A riqueza que eu e você temos, não necessariamente ela é em dinheiro, mas é aquilo que nós julgamos ser mais valioso do que a presença de Jesus. Aquele jovem, ele entendeu que todos os mandamentos ele poderia seguir, mas ele, quando foi convidado a fazer mais, ele decidiu se manter na posição de príncipe, porque ele entendia que as riquezas desse mundo eram mais valiosas do que herdar a vida eterna. Eu te convido hoje a refletir sobre o que realmente tem valor. Não importa se aos olhos dos homens você é como um príncipe, não importa o status que você tem ou o tamanho da sua fortuna, não importa se as pessoas te menosprezam ou se as pessoas te elogiam, não importa se os seus pais creem que você é um sucesso ou se desde criança você ouve palavras de maldição, não importa se você ao se olhar no espelho se vê como um fracasso. Eu quero te dizer, meu irmão, que o que você tem de mais rico é a essência do Espírito Santo de Deus, que ele habita em você. Quando Jesus nos criou, a nossa carne foi criada do pó e para o pó ele retorna. Mas o Espírito de Deus que habita em nós é a essência do próprio Deus. E é isso que você tem de mais rico. Por isso, quando Jesus te fizer esse convite, que você venha abrir mão das riquezas materiais para experimentar algo que é sobrenatural. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.